Reciclagem da Visão. Segunda-feira com Reciclagem da Visão. Você pode fazer a participação aqui conosco. Tranquilos que temos um bom tempo ainda, né? Tá iniciando o primeiro bloco. Vamos dando as saudações, o alô, boa noite para os nossos presbíteros convidados desta noite de segunda-feira. Temos de um lado Marcos Melo de Ouro Fino, Minas Gerais. Boa noite, Marcos, tudo bem? Não tá saindo. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todo o pessoal da mesa aí, o ministro da palavra, o irmão Sérgio, aí a Esther, também a Vitória, né? Marcela e meu companheiro de batalha. Que Deus abençoe essa noite aí a todos os ouvintes. Isso aí, boa noite, Marcos. Do outro lado, Marcelo Manha Bosco, em Indaiatuba, São Paulo. Boa noite, Marcelo. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, irmão Marcos, irmão Sérgio, Esther, Vitória, Nicolas. Isso aí, vamos lá então, né? Começando aqui então, hoje vamos trazer um assunto aí sobre a quarta da bênção. Qual a impressão de vocês, o que Deus trabalha no coração de vocês sobre isso? Não sei se vocês já sentiram do Senhor de iniciar esse trabalho. E queria que um parecer de vocês aí. Vamos começar aí com o Marcos Melo, amém? Depois com o irmão Manha Bosco. Amém. Nós tivemos a oportunidade de participar na Quarta da Bênção aí quando nós estávamos no Rio Grande do Sul. E eu até testemunhei naquele momento ali com os irmãos que estavam presentes, que eu senti muito o amor de Deus ali pelas pessoas, né? Vendo o ministro, depois de 33 anos aí, servindo ao Senhor, né? E foi tocado pelo Espírito no seu coração de não esquecer daqueles pequeninos, daqueles novinhos, mesmo tendo essa pasta aí que é difícil aí de tratar, né? Que é a questão apostólica, que é responsável de toda uma estrutura, mas estava ali, né, naquela quarta-feira, durante aquelas 2 horas, atendendo aqueles necessitados, né? E aquilo me constrangeu muito, né? E eu senti forte do coração de que quando chegasse aqui em Ouro Fino, eu queria ter essa experiência também de liberar algo que eu naturalmente não tenho, né? Mas Cristo que habita em mim tem, né? Que é o amor, né? E nós tivemos umas experiências bem legais, né? Nós já estamos já com mais de mês já com a Quarta da Bênção, né? E todas as quartas-feiras aí a gente tem tido muita experiência, sempre com pessoas novas, e as pessoas que já estão na vida da igreja, né, ficaram incentivadas e motivadas a buscar esses pequeninos, né? E isso me chamou muita atenção. E a impressão que eu tenho, assim, que Deus está fazendo um movimento, assim, bem da igreja primitiva agora, né? Eu Bacana. creio que Deus está fazendo grandes coisas e a gente já tem testemunhos de pessoas que participaram aí da bênção da quarta, né? E já temos visto resultado, né? Amém? Legal. E Manha Bosco. Amém, irmãos. Toda novidade, assim, né? Quando o Senhor traz, a gente tem que sempre buscar entender e adaptar a nossa realidade aqui, né? Em Indaiatuba, devido ao secular, a gente não tem uma estrutura e pessoas para a gente estar abrindo tempo uma tarde, né? Mas eu lembro, assim, quando o irmão começou a trazer essa direção, né? Que eu senti um movimento interno do Senhor dizendo que era hora de retomar algumas coisas, né? Principalmente a questão das visitas aos hospitais e buscar os doentes, né? Então, isso é algo assim que a gente está agora assim reformulando aqui, essa parte das visitas, a gente está buscando esse evangelismo, porque se a gente não consegue trazer e a gente não tem essa estrutura, então a gente tem que ir até onde eles estão, né? E assim, irmãos, algo que está acontecendo assim, está sendo uma benção, é que a gente está tendo reabertura, né? Dos hospitais, principalmente, algo que estava fechado há muito tempo aqui para nós. E não somente hospitais, mas outros apoios assistenciais que a própria prefeitura e a cidade proporcionam para os habitantes, a gente tem obtido, assim, né, aval para retomar alguns dos trabalhos que a gente já tinha anteriormente aqui. Mas falando sobre o que eu tenho de impressão, a impressão, irmão... Tá me ouvindo, irmão? Me ouve bem? Acho que é meu... Vocês param de ouvir aí? Voltou? Voltou de um lado?
Bom, depois a gente vê isso aí então. Tá vendo aí, Sérgio? Marcelo, continue, Marcelo. Amém. Mas a impressão que eu tenho é que é uma direção totalmente do Senhor para a gente retomar algo que muitas vezes a gente tem por esquecido, né? Que é a busca das almas, que é a busca daqueles que estão doentes, que são as operações de milagres que tem numa cidade através da operação da fé dos membros do corpo de Cristo. É interessante a gente comentar aí. Esse trabalho não é uma novidade. A igreja de Cachoeira do Sul, e na década de 90, no início da década, ela nasceu com esse tipo de trabalho, né? Na época era feito um pouco diferenciado. Eu ia nas casas, né? Porque não tinha ninguém na igreja ainda, né? E não tinha igreja. Nós tínhamos apenas um trabalho evangelístico, que era a DONEP. E eu lembro que a igreja se estabeleceu em Cachoeira a partir daquelas visitas que era feito aos hospitais, aos doentes, aos perturbados, às pessoas com depressão. Os primeiros trabalhos da igreja foram em cima dessas necessidades comunitárias. E agora eu vejo essa retomada desse serviço, né? No formato diferenciado, mas que está dando muito fruto. E eu vejo assim o reavivamento da igreja retomando esse trabalho. Já estou vendo isso. E bem numa hora em que estamos num período pré-glorificação. Então aí só uma coisa assim que vai ser bem diferente daquilo que foi do início a nível de resultado. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Marcos. Eu tive a oportunidade de participar lá no início da igreja, né? E inclusive algumas visitas, o ministro talvez nem lembre, mas eu fui junto com o ministro, né? E vi, né, o mover do Espírito através da oração, da intercessão, e houve libertações e pessoas desceram as águas do batismo e se firmaram. E realmente agora eu vejo assim, ó, que há um movimento místico nos ares em cada cidade. E Deus está abrindo portas que há pouco tempo atrás estavam fechadas, né? E eu super indico, incentivo mesmo assim a colocar em prática de alguma forma, claro, tendo cada cidade a sua realidade, como o mesmo Marcelo falou, né? Mas se adaptando, né, para esse momento novo, porque agora a porta está aberta para fazer esse trabalho, né? No caso do Marcelo lá, ele tem secular, eu já não tenho, né? O Marcelo, aí, graças a Deus, agora tem um casal de missionário, e eu tenho aqui a esposa e os 3 filhos que são meus missionários aqui, né? E hoje nos ajudam bastante aqui, né, para realizar esta obra, né, Sérgio? Legal. Família grande é outra coisa, né? Pois é. E a igreja já enche na primeira reunião. Os grupos estão sempre cheios. Meu Deus. E aí, Marcelo? Marcelo. Irmão, para mim não tem muito o que pensar, o que achar, tem que fazer. A gente tem que entender, obviamente, aquilo que Deus tem, né? A gente pega uma direção, a direção apostólica, a direção da palavra, né? Uma direção de ir, de vai, faz, aqui está o modelo, né? A gente entende muito Cachoeira como modelo para a igreja, né? A gente observa muito o que acontece em Cachoeira do Sul através da vida dos irmãos. Também a gente busca essa direção do Ministério da Palavra. Então, é ouvir, buscar uma direção do Senhor para a cidade e executar. Perfeito. Vou fazer uma convocação rápida aqui dos presbíteros que estão acompanhando, né, agora esta programação, para ir comentando também como é que tá aí os assuntos, porque creio que não vai ser todo reciclagem que a gente vai entrar nesse assunto, né? Então que os presbíteros possam falar agora como é que está sendo essa quarta da bênção, né? Aqui em Cachoeira, quarta da bênção, mas como que está sendo aí na tua experiência, né? Nos moldes da igreja que o Senhor te colocou aí como responsabilidade. Comente com a gente, Ana. Tem uns comentários aqui já do pessoal contando como é que está sendo nas suas igrejas. A Neura Pires colocou aqui: este trabalho do Senhor é maravilhoso. Aqui em Santa Cruz do Sul estamos tendo uma linda experiência. E também a Janaína colocou aqui que a experiência deles está sendo um pouquinho diferente, né? Estão fazendo nas terças-feiras e o presbítero está indo visitar as pessoas doentes, fazer oração, etc., que é o dia que ele tem disponível, né? E a maioria das irmãs, ela comentou que são mulheres lá na igreja, elas estão cooperando, levando os doentes até o presbítero para ter esse momento de oração. Bacana. Isso aí, o pessoal fazendo a participação.
A gente tá perto dos comerciais e eu não sei se as meninas têm algo a comentar, algum comentário aí no YouTube, Facebook? Fábio deixou que aqui lá em Santa Cruz é na quinta-feira que eles estão fazendo, né? O Carlos Cardoso também disse que em Rio do Sul vai começar na segunda-feira que vem. Vai ser a segunda-feira da bênção. Opa! Muitos presbíteros estão marcando presença aqui, deixando seu boa noite, né? O Elton Benites comentou aqui, me inclinei para fazer e senti que houve uma barreira nos recursos humanos. Vamos começar um trabalho intenso em busca de doentes e perturbados. Deixa eu Boa. continuar aqui que tá vindo muito comentário. Vamos Aham. seguindo o fluir segundo os recursos do momento. Isso aí. O Carlos Cardoso falou que vai começar segunda-feira que vem o momento de oração. Rio do Sul? Rio do Sul. Amém. Lajeado, Rio do Sul, quem mais? Tem aqui de Caçapava também dizendo que estamos começando a captar, como o presbítero Leonardo comentou, e já temos orações marcadas no interior e orações acontecendo na cidade, através da indicação dos próprios membros. E esse comentário que ele falou do presbítero Leonardo foi no último semana reciclagem da passada. participação, né? Participação. Isso aí. E Isso também mesmo. o Luciano colocou aqui, Luciano Moraes, a quarta da bênção em Cachoeira tem sido renovador, glórias a Deus. Cachoeira participando agora. Tem também a Silvana Ferreira, que eu creio que participou com o Marcos Mello. Ela colocou, ó, tem sido uma bênção essas quartas. Aqui em Ouro Fino, muito forte a presença de Deus com o louvor durante todo o tempo. Ela auxilia, né, na intercessão e também a trazer os necessitados. O Juliano Lacerda também comentou, em São CPA ainda não temos a quarta da bênção, mas temos trabalho na frente do hospital e visitas a pessoas necessitadas. A Janaína Almeida também colocou, é verdade, 1º de outubro vai ter vários milagres aqui na Bahia. Opa. É o encontro da Bahia, 1º de outubro? Que ela comentou? Pois é, você tem que abrir rápido. Eu E imagino abrir que rápido, deve né? ser. Um celular rápido, não pão ajudar. Mas tá todo mundo participando aí. Você, presbítero, pode ir comentando aí ao longo do programa. Entra junto aí, coloca sua cidade e como é que tá acontecendo aí, né? O atendimento aos necessitados. E quem não assistiu na semana passada, é bom que assista, né? Foi dado várias direções e aqui tá dando a sequência. 1º de outubro é o encontro em Salvador. Opa, Então é isso aí. tá certo. Então, você aí que quer colocar a sua contribuição aqui conosco, vai deixando aí teu Facebook e YouTube liberado para todos. Eu tenho um segundo assunto aqui que eu senti do Senhor também agora há pouco, de falar sobre administração da cidade espiritual, da igreja, né? E eu tenho sentido de Deus assim, de ter algum complemento de conteúdos para aprimorar a administração do presbitério na cidade. Eu sei que o aperfeiçoamento dos santos e a escola do reino deve ter, esporadicamente, deve ter tratado algo sobre isso. Mas eu estou sentindo um seminário que, para abordar especificamente um ensino sistemático sobre a posição de administração do presbítero, tanto no aspecto diaconal quanto espiritual da igreja. Eu não sei, porque o Senhor tem me mostrado que muitas igrejas têm possibilidade, têm dons, têm recursos, têm tudo para crescer rápido na cidade e às vezes o crescimento não é tão expressivo como Deus poderia fazer. E atribuiu isso a algumas necessidades de instrução sobre a parte administrativa da igreja, da cidade. E nós sabemos que a unção de presbítero, Deus coloca habilidades espirituais para as duas coisas, tanto para o espiritual quanto para o diaconal. Então, eu creio que em breve teremos um seminário para versar sobre esse assunto. Legal. Né? Nós temos alguns materiais na editora Vento Sul que eu não recordo mais porque eles foram diluídos em outros materiais, mas tinha alguma coisa específica sobre isso, sobre liderança, sobre organização. Vamos pesquisar aí sobre liderança. Depois vamos trazer os nomes. Tem visão empresarial, Visão crítica do empresarial, presbítero, né? modelo do monte. Exércitos e tribos também tem, né? O Exércitos CD. também. Isto. Mas tudo assim não está junto, entende? Fica difícil para o pessoal localizar esses temas e para juntar eles, né? Então, começar com Marcos Mello, você sente que as coisas
estão necessitadas desses conteúdos específicos para melhorar a qualidade de produção da igreja? Ah, com certeza, né? Se nós tivermos aí algum material assim que traga assim como estabelecendo o modelo do monte, como tenda de Deus, que é a dica do mês, né? Um assunto específico sobre administração, com certeza vai nos auxiliar bastante, né? Porque eu creio que tanto o Marcelo lá de Indaiatuba, como os presbíteros que estão nos assistindo aqui, o maior desafio realmente é ter povo, recursos humanos para auxiliar, né? De forma adequada, né? Às vezes muitas pessoas querem até fazer coisas, mas eles acabam até fazendo aquilo que não era para fazer e geram até um certo problema e atraso na obra, né? Então, se nós tivéssemos assim um material específico, né, focado para a administração do presbitério, com certeza vai ser de grande auxílio mesmo. Amém. Manhã busco. Amém. Eu acho que eu sempre senti, irmão. A Que gente bom. tenta juntar, assim, os materiais. Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez o kit do presbítero, assim, eu fiquei um pouco confuso com algumas questões, assim, porque eu não via como colocar aquilo em prática. Mas na minha visão, assim, irmão, falta essa parte prática mais do que a parte teórica, né? Porque na teoria a gente entende o que nós precisamos fazer, mas muitas vezes a gente não tem aquela prática, ou até a gente não é treinado praticamente a fazer. Eu lembro uma vez que a gente teve um teatro do grupo familiar, né? Que foi uma prática maravilhosa naquele momento para muitos líderes de grupo, para eles entenderem como é que é um grupo na unção do Espírito. Então, lembro assim de quando eu estava iniciando assim aqui em Indaiatuba, né, o serviço ao Senhor como presbítero, eu sentia falta disso. Então, as primeiras terapias que eu fiz foi só de ter ouvido CD terapia. As primeiras visitas às casas, os doentes, hospitais, também. Nunca tinha assim tido prática com aquilo. Eu simplesmente conhecia os materiais, conhecia ali, tinha também um CD do evangelismo, né? Tinha lá um ou outro material e eu fui assim, fui desbravando. Então, eu senti muita falta disso. Lembro no início, eu acho que seria de grande utilidade, porque a gente está vendo muitos novos presbíteros, né? E também creio assim que traz um renovo para os irmãos que estão há bastante tempo também. E uma outra coisa assim que eu quero explicar para os irmãos assim, o que Deus me colocou no coração a respeito das reuniões do presbitério. O Senhor não quer uma reunião apostólica, uma reunião de ensino sistemático nessas programações. A reunião do presbitério é uma reunião de comunhão, de desenvolvimento de unidade orgânica do corpo de Cristo. A ênfase do Espírito é trabalhar essa área. E por muito tempo assim eu fiquei no meio do caminho, sem exatamente o que fazer, o que falar, né? E a gente mesclou alguma palavra de edificação, mas ficou bem claro para mim, a partir desse último agora que nós tivemos, que o Senhor não quer ensino apostólico, sistemático nessas reuniões. O Senhor quer desenvolver realmente a comunhão mútua do corpo, a comunhão orgânica do corpo com relação à cabeça que é Cristo. Então que os irmãos estejam conhecendo e possam estar lá preparados para entregar algo do Senhor sempre e contribuir com a edificação de todos nesses momentos, né? E quando o Senhor mandou fazer aquele sistema do Mike Mann, agora que eu entendi realmente o que ele quer. Ele quer uma agilização no compartilhar dos irmãos o que tem do Espírito para entregar naquelas reuniões. E tanto nos cultos também, como nas reuniões, porque culto também é comunhão. Então o Senhor já está, através de um formato, já dirigindo a gente para a gente entrar na verdadeira visão, o que é culto, o que é presbitério, né? O Senhor quer realmente um desenvolvimento da comunhão do corpo.
Boa. O pessoal tá comentando aí, hein? Vamos puxando aí. Eu até vi que a gente estava falando de material antes. O Anilton já colocou ali, Escola de Pastores. Fala sobre liderança e administração. O que mais, hein? É isso aí, o Elton deixou assim pra gente, ó, pra mim vai ser uma bênção, às vezes me perco na administração, sanguíneo é uma bênção, mas vai ser um baita socorro. A Janaína Almeida também comentou aqui que na TV Menorá tem um CD maravilhoso, que o nome é Construindo o Presbitério, que fala muito desse assunto. E a Celi também colocou um comentário legal aqui, deixa eu achar no meio de tantos comentários. Aqui, ó. Esse tópico sobre a liderança e como colocar em prática e como ser treinado. Por isso seria muito útil para a igreja, especialmente em inglês. Um seminário em inglês seria maravilhoso. Tá, já entendi que tem que traduzir, então. Entendeu, Sérgio? Tá bom. Mas vai ser, então, uma concentração aí desses materiais, algo focado pro presbítero. Veja bem, a parte estrutural de Atos 2:42, a gente precisa entender o que a gente precisa administrar na igreja. Uma coisa é você tem o espiritual, o desafio espiritual, do consagrar, gerar e cuidar. São a estrutura, né? Estou falando em forma de estrutura. São 3 itens estruturais. Mas, paralelamente, o aspecto diaconal tem que acompanhar o crescimento espiritual. E está um descompasso na igreja nesses anos todos. Eu tenho percebido assim que um não está casando com o outro. Eu vejo às vezes uma estrutura diaconal de assistência à congregação muito boa, mas não tem povo. Por outro lado, tem povo e não tem a estrutura de atendimento do povo. Sim. Então agora eu creio que com esses conteúdos que vêm desse seminário, que eu não sei como vai ser, e realmente eu acho importante a gente fazer com tradução para o inglês também, para que a igreja esse ano talvez ainda possa colocar assim a estrutura de uma igreja no exterior, né? Eu creio nisso, que estamos orando já para isso desde o início do ano, para a gente ter essa igreja no exterior. E a primeira que eu creio assim que o Senhor tem mostrado é os Estados Unidos. Realmente, né? O local ainda não sei, mas eu creio que vai ser lá, né? Interessante. Então, o que eu gostaria de ouvir, não só os presbíteros convidados, mas os outros que estão nos acompanhando, falar um pouco sobre isso aí. Certinho, Vamos então. começar com Mãe Bosco de novo. Amém. Irmão, falar agora sobre qual aspecto? O irmão navegou entre alguns 3 assuntos aí. Não, assim, no geral, irmão, assim, você acha que é realmente necessário e o desdobramento, a decomposição dessas coisas para a gente ficar com um entendimento bem claro a respeito disso, como deve ser feito? Sim, irmão, a gente tem essa necessidade. Nesse momento eu sinto que nós somos um corpo, né? E nós sentimos, assim, a necessidade do corpo. Eu, pelo menos, tenho sentido bastante. Eu acho que vai ser de grande ajuda, né? Nesse momento agora, nessa fase da igreja. A gente vive, eu penso assim, a gente vive muito em fases. Eu entendi isso do Senhor, tem momentos, né? Então agora vem um novo momento, depois vão vir novas coisas, o Senhor vai abrir novas portas, vai trazer novidades. Então Deus é um Deus de novidades, né, irmão? A gente tem que estar só com os ouvidos abertos, os olhos abertos, ouvidos atentos para aquilo que o Senhor está derramando, porque é bênção para nós, né? Então, o irmão está trazendo aqui uma novidade, né? Sim. O Senhor vai abrir a porta dos Estados Unidos. Aí a gente ouve e pensa, né? Que bênção, né? Então vamos orar. Aí o povo ora, aí o Senhor começa a romper. E aquilo começa a trazer para nós como um todo esse sentimento de corpo, né? O irmão antes ali estava falando, né, sobre o encontro do presbitério, assim, como tem evoluído, como tem amadurecido esse encontro. O irmão estava falando, eu estava lembrando, assim, como está se tornando mais maduro, sabe? E Deus tem nos amadurecido, né, irmão? Na força, às vezes, né, da nossa dureza de coração, o Senhor vai nos moldando e vai nos quebrando e a gente vai se transformando. Então, são fases. Eu acho que sim, a gente está entrando numa fase diferente, cada um na sua cidade e nós todos como um corpo de Cristo nessa terra, eu creio que sim, irmão.
Marcos. Eu tive uma oportunidade lá na época, lá em Cachoeira, né? Fiquei 6 anos lá em Cachoeira antes de vir para a missão. E eu peguei, assim, alguns estágios da vida da igreja lá em Cachoeira. E depois eu peguei vários estágios espirituais, assim, ambulando em todas as cidades que aí a gente participou. E o que que eu aprendi, assim, sabe? Que o tabernáculo sou eu, então tudo tem que partir de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Como até o ministro comentou em uma outra mensagem aí, que uma estrutura ela vai ser conseguir estabelecida quando tem povo, né? Para ocupar determinados lugares, líder de tribo, de grupo familiar, de exército, enfim. E o que que eu tenho aprendido nesses anos todos, assim, sabe? Que eu tive essa idade espiritual de que eu estava buscando essa estrutura para ensinar para as pessoas. E aí estava oco, não rompia, não rompia em mim. E hoje eu estou aprendendo que eu tenho que buscar todas essas estruturas, praticá-las, a consagração, como o ministro mesmo falou no culto mundial, consagração que é a base do gerar e cuidar, eu tenho que buscar essa estrutura para eu ter intimidade com o Senhor. Porque aí, quando aparecer o gerar, não vai ser eu, vai ser o Senhor que vai gerar através de mim. Quando aparecer o cuidar, não vai ser eu, vai ser o Senhor que vai cuidar através de mim. Então, eu vejo assim que um dos maiores empecilhos, mesmo que venha toda essa novidade, se eu não pegar toda essa novidade para eu ter intimidade com o Senhor, mais uma vez eu creio assim que a gente vai cair no engano de ter uma estrutura maravilhosa, fantástica, mas para ensinar para outras pessoas. E, na verdade, eu creio que o Senhor quer que eu tenha essa intimidade, aproveitar essa mesa para eu ter essa intimidade, para que Deus me use a minha dependência para poder ajudar outras pessoas, né, ministro? Sim, verdade. Agora, vocês colocaram aí, eu também já pensei sobre isso, que Deus está trazendo esse assunto agora, porque vai haver chegar muito povo na igreja, eu penso, com relação ao reavivamento que vai se iniciar através da quarta da bênção. Isso vai atrair a atenção de muitos pecadores, gentios e também de muitos irmãos de outras organizações, como já está vindo aqui em Cachoeira. Vejo pessoas de outras cidades e gente mudando para Cachoeira, gente sentindo de Deus tem que vir para cá. Já são 4, 5 famílias que já estão contatando comigo, que querem mudar para Cachoeira, sendo que 2 já vieram, né? Então, eu creio que Deus está antevendo aí uma necessidade de estruturação de tudo isso e de preparação das lideranças para receber essa alargamento da tenda em cada cidade, né? Que você vai remover as estacas para botar mais longe ainda, né? Para aumentar a área da tenda. Então eu creio que nós vamos partir logo para isso. Eu não sei quantas mensagens ainda, e nem sei ainda exatamente os conteúdos, né? Mas eu creio que Deus está prevendo coisa grande aí para movimentos grandes aí. Então a gente tem que estar preparado administrativamente também. Vocês têm muita coisa aí? Agora tá no minutinho aí, de encerramento já. Que pena, podia até a meia-noite hoje. Pois é, né? Os comentários estão chegando. Eu gostei aqui do comentário do Marcelo Duarte. Estava falando que vai ser ali para os Estados Unidos. Ele colocou nome do seminário, Construindo o Presbítero Power Flash. Vamos deixar o tempo aqui agora. Tá passando. Minuto 50, deixar as considerações finais aqui. Primeiro com o Marcos Mel, depois o Marcelo Manha Bosco. Queria agradecer a participação, né? Sempre é um momento que a gente se muito edificado. E eu queria deixar assim uma frase para todos nós, né? Que hoje, na idade da igreja que nós temos, aí 33 anos e meio, nós temos tudo para fazer. Só falta nós fazer. Tá bom? Deus abençoe. Isso aí, Marcos. Marcelo. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos. É isso aí, a gente é um corpo, estamos aqui juntos, né? Eu acho que isso é muito importante. Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre corpo, né? Sobre estar junto, sobre ver o modelo. Para mim isso está sendo muito, muito importante, assim. E nos momentos que eu tive mais problema, assim, sempre foi o corpo que me auxiliou. Sempre foram os irmãos que me ajudaram a levantar, sempre foram
sempre foi o modelo, o Cristo, enfim, né, que me trouxe, assim, sobriedade para fazer as coisas, né. Eu lembro muito daquela passagem que a rainha de Sabá foi ver como é que era a ordem, né, com o seu... Para me fugiu aqui. Ela foi fazer uma visita, né, para Salomão, e ela viu a ordem e viu a sabedoria que tinha lá. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que sempre olhar para o modelo, a gente tem que sempre olhar como é que está a ordem. Eu gosto muito de visitar os meus irmãos aí. Eu até brinquei com o Marcos aqui antes, né, porque fazia tempo que a gente não se via. Eu vi ele ontem. Eu sempre que vou, assim, irmãos, vejo os meus irmãos, eu vejo como é que eles trabalham. Eu sou muito observador, não falo muito, mas eu observo bastante. E isso é importante, a gente entender, a gente crescer uns com os outros, não só pelo falar, porque a gente fala bastante, eu também posso ficar aqui falando, mas é importante a gente observar, observar quais são as determinações, observar o que está sendo dito, o que está sendo falado, e o que está sendo vivido também. Amém. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Boa, Marcelo, muito obrigado pela participação. Marcos Melo também, grande abraço e que Deus continue desenvolvendo a obra em cada cidade. Até uma próxima.